Esteja satisfeito em saber as coisas reveladas é o 8º passo. Está escrito em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tudo aquilo que Deus deseja que conheçamos sobre as coisas que vão acontecer, meus queridos, estão reveladas textualmente na Bíblia. Se algo não está escrito, é porque Deus não teve interesse em nos revelar. Isso aqui é uma regra, é algo que nós devemos considerar. E vou dizer que não é muito fácil isso, viu? Porque todos nós, durante o tempo da nossa caminhada cristã, e eu falo agora para aqueles que estão caminhando há mais tempo, nós vamos ouvindo várias vozes, várias pessoas falando de uma coisa ou falando de outra. Como já falei aqui, é muito comum o achômetro, é muito comum a expressão "esta é a minha opinião". E muitas vezes nós ouvimos a opinião de outras pessoas e nem nos damos ao trabalho de perguntar onde isso está na Bíblia, onde é que está escrito isso. E o interessante é que as pessoas, elas emitem uma opinião pessoal que adquirem o status de palavra de Deus. Interessante isso, né? Se nós passarmos uma peneira bem fininha no nosso conhecimento, vamos descobrir que existem muitas coisas ali que são opiniões humanas e que nós acreditamos ser a palavra de Deus. Mas não somos capazes de mostrar, comprovar com as Escrituras. Não somos capazes de apontar um texto bíblico, um endereço bíblico, aonde se encontra a afirmação que nós nos apegamos. E às vezes somos capazes até de discutir, tendo como verdade aquilo que estamos afirmando e que não está escrito na Bíblia. Então, se algo não está escrito é porque Deus não teve interesse de nos revelar. O objetivo da revelação, meus queridos, não é satisfazer a nossa curiosidade. Antes, edificar-nos. Ou seja, o que Deus revela é para a nossa edificação. Nós já temos dificuldade em compreender as coisas reveladas. O que dizer se Deus se aprofundasse nos detalhes de coisas que não conhecemos? Por exemplo, o que dizer dos 24 anciãos que aparecem no capítulo 5 do livro de Apocalipse? Hein? Será que nós vamos ficar ali olhando, pensando, quem são os 24 anciãos? Muita gente tem feito isso, é verdade. Não faltam opiniões de quem sejam os 24 anciãos. Se você entrar na internet, você vai encontrar muitas opiniões. Só que a Bíblia não revela quem são esses seres. A Bíblia não diz. A Bíblia só mostra que eles são seres celestiais. Eles falam. Em determinado momento, um ancião vem e fala com João. Eles carregam harpas, têm coroas em suas cabeças, têm tronos, porque ao redor do trono de Deus tem 24 tronos. Nós encontramos isso no capítulo 5 de Apocalipse. Agora, a Bíblia não dá mais detalhes. A Bíblia não explica mais coisas sobre eles. Agora, nós vamos nos atrever a emitir uma opinião. Nós vamos dizer quem eles são? A Bíblia não quis dizer. Bem, nós só sabemos que eles não são seres humanos. Isto a Bíblia nos mostra. Como a Bíblia nos mostra isso? Se nós prestarmos um pouquinho de atenção no que está escrito na Bíblia, nós vamos ver que em Apocalipse capítulo 5, no verso 9 e 10, e eu vou abrir aqui a minha Bíblia para ler, Apocalipse no capítulo 5, verso 9 e 10, aqui diz assim, falando dos 24 anciãos, entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Vejam que aqui os anciãos falam daqueles que foram salvos, aqueles que foram resgatados do pecado, aqueles dentre todos os povos, tribos e nações da terra,
na terceira pessoa, falando deles. Então eles não estão se incluindo naqueles que são salvos. Então isso aqui demonstra que esses 24 anciãos não têm experiência de salvação. Eles falam dos que foram salvos na terceira pessoa. Eles foram salvos. Maravilha. Então nós já sabemos isto, porque é só isso que a Bíblia nos revela. Fiquemos então com as coisas reveladas na palavra de Deus. Estejamos satisfeitos em saber aquilo que Deus nos mostra. Coloquemos nossa atenção nessas coisas e não naquelas que não são reveladas. Se nós prestarmos atenção no que a Bíblia diz, já está de bom tamanho, meus queridos. Então Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.